Saudações tricolores, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos ao canal Fluminense Arretado. E vamos lá para esse pós-jogo de Fluminense 1, Botafogo 2. E hoje é um misto de emoções para falar desse jogo. Tem bastante anotação e não sei nem em qual ordem eu começo a falar desse vídeo de hoje. Porque sim, eu comemorei muito a classificação do Fluminense, esse gol no final do jogo. Mas, cara, claro, antes de eu começar a fazer a análise, só queria falar que o Botafogo é bairro, sim, e o Fluminense não podia ser eliminado por esse time hoje. Dito isso, que postura lamentável, mais uma vez, do Fluminense, cara, nessa temporada. E como a gente vem falando que não dá para ter como critério o Carioca como base para nada, pro ano, o Carioca engana, né? A gente tinha aquele início de 2018, um Abel Braga com o Fluminense que voava dentro de campo e terminou a temporada com aquela desorganização total e parece que caminhou para isso. Mas o voou do Fluminense foi em momentos que o Fluminense, né, colocou um time com postura mais ofensiva, preencheu melhor os espaços do meio de campo, porque é o que o Abel considera a base hoje, esse esquema de 3 zagueiros. E ele é teimoso, vai manter, nem que ele perca, nem que ele tire do Fluminense de todas as competições da temporada. Ele vai manter isso, porque tem que ser na cabeça dele e acabou. Né? Infelizmente, é isso. O Abel, na minha opinião, precisa ser demitido hoje. Fui contra a sua chegada desde o início, dei o voto de confiança, porque em alguns momentos eu vi que o Fluminense tinha uma evolução, mas, cara, a postura, sabe? Parece que ele não entendeu que tá treinando o Fluminense, parece que ele pensa que tá treinando o Olaria, ou com todo respeito ao Olaria, ele pensa que tá treinando uma coisa assim, cara. O que o Fluminense viu hoje, independentemente do resultado, foi o que a gente viu na pré-Libertadores. Foi um time retranqueiro, um time teimoso, de um técnico que não dá o braço a torcer, de um presidente que não dá o braço a torcer, que escala mal, sabe aquele nosso papo que tem o melhor time pós-Unimed, por água abaixo, você não usa o melhor time, então fica a mesma coisa, a gente já não tinha esse craque para resolver jogos, tanto é que o cara que entrou hoje, incendiou, que botou fogo no jogo foi o Fred, só na malandragem, né? Mexeu com a cabeça dos caras, sabe? Ferrou o jogo acontecer. Até para acabar, até literalmente acabou o jogo. Então nem para isso o Fluminense não tinha. E o Cano, claro que a bola sobra para ele ali, farra o gol, importantíssimo. O time parece um bando, cara. É um absurdo. É ridículo o Fluminense jogando. O Fluminense de hoje, já como esperado, fez um primeiro tempo horroroso. Horroroso e é triste. É triste, é triste. Foi uma vergonha o, a forma e a postura que o Fluminense tem. E eu falava isso antes do jogo. O Fluminense com vantagem e com Abel Braga é um perigo. Esse jogo de hoje não era jogo para estar tranquilo em nenhum momento. Eu sabia que o Botafogo ia para cima do Fluminense e a gente olhou para o Botafogo em alguns momentos e pensou que o Botafogo é mais organizado que o Fluminense. O Botafogo de um bando de jogador que agora que está se reconstruindo e é normal, fez uma limpa, agora que começou a contratar e andou perto de tirar o Fluminense da final do Campeonato Carioca. E final essa que não passa de obrigação, gente. O Vasco está na Série B, está tentando se organizar. O próprio Botafogo acabou de subir da Série B, perdeu praticamente os melhores jogadores lá, o Navarro, o Oyama, alguma coisa assim. E que tentou se remontar com a garotada da base, agora que está se reforçando. E o Fluminense ia conseguindo entregar isso, porque fez um placar no primeiro jogo da vantagem de 1-0 e tinha a vantagem de ter sido melhor classificado. Cara, a gente entregar por tão pouco e que é uma mentalidade muito ridícula, sabe? O Fluminense implorou, pediu de verdade e quase conseguiu ficar fora dessa final de Campeonato Carioca. Cara, e só de pensar é o suco de tudo, sabe? É o suco do planejamento para a temporada. Se eu tinha críticas e fazia críticas quando estava todo mundo empolgado, minhas críticas hoje só aumentaram. Porque a realidade é essa. O Fluminense teve uma atuação vergonhosa, uma vergonha seria ainda maior se fosse eliminado hoje. Esse Erisson fez 2 gols do Fluminense, nunca tinha ouvido falar na minha vida e achou esses 2 gols aí nessa. Esse quase ia ser um vexame histórico, viu? Com todo respeito ao Botafogo, eu brinco e tudo, mas hoje seria de verdade. O Abel, que não contava nem com o Nino, nem com o Felipe Melo, a gente esperou ele com a postura, sabe?
mínima digna, né? A gente precisa de um pouco de dignidade. A gente sabe que o futebol não é só vencer ou ganhar. Mas ele insistiu de novo. Como ele vai insistir de novo? Porque o negócio dele é esse, cara. Ele quer, sabe, da cabeça dele. Por isso e por outras grandes vezes foi dito que ele é ultrapassado. E nada contra a pessoa Abel Braga. Mas ele vem fazendo valer cada dia mais isso, né? A pessoa que vai chegando a uma certa idade e vai começando a ter bastante birras, só quer das curras do seu jeito. Pois é, e o futebol mudou muito. Infelizmente não dá pra gente ter essa forma. O que se viu no primeiro tempo foi um show de horrores, meu amigo. O Fluminense tinha uma vantagem, pouco fazia, sequer tentava resolver a partida. O meio-campo do Fluminense, que não aparecia, não conseguia preencher espaço, era certo, não conseguia criar nada, né? Aquele meio de campo que não existe. Então o Fluminense chegou para um jogo relativamente com essa certa vantagem, mas tornou a partida de a todo momento perigoso. O Botafogo, com aquela sua dificuldade, tentava chutar de fora da área, né, de longe. Até o próprio Fluminense também, em alguns momentos, tentou isso. O adversário muito limitado, o Botafogo, já até falei sobre isso, parecia mais organizado dentro de campo. E essa é uma verdade. A gente olhava para o Botafogo, olhava o jogador do Botafogo, não conhecia, mas dentro de campo parecia que era um time que estava mais preparado que o Fluminense. E talvez estivesse, principalmente mentalmente. A gente vê que depois da eliminação, o Fluminense, os jogadores sentiram, a maioria não tem costume disso, a maioria sequer foi campeão. O Fluminense tem ali uns 5, 6 jogadores que realmente conseguiram, em todo o seu elenco de 40, que realmente tem uma história ali de títulos. Os demais não tem costume com esse tipo de pressão, e realmente eles sentiram. E já num contra-ataque ali no intervalo, já indo para o intervalo do primeiro tempo, o atacante deles entortou. Atacante deles, né? Esse tal de Edson aí, falta muita humildade para esse rapaz. Podia dar uma olhadinha também na história também do Botafogo, do Fluminense, para entender que aquela camisa que ele chutou e pisou é muito maior do que a que ele está vestindo. Falta de respeito total, porque brincadeiras à parte das torcidas, um jogador que faz aquilo é um moleque. O Fluminense teve um justo castigo ali naquele primeiro tempo para contemplar aquela vergonha que foi o primeiro tempo. Então, depois daquele ridículo primeiro tempo, o Abel fez as primeiras alterações, voltou com o Nonato, Ganso e Cris Silva para preencher um pouco mais meio de campo, tirou Manuel, tirou o Ares de campo. Perdão, pessoal. Tirou o Ares para deixar o William Bigode, que nossa cereja do bolo, mais uma vez, nada. Ele tira o Ares, que vinha sendo um dos mais lúcidos, e tira o Pineda, né? O Pineda para entrar o Cris Silva. Voltamos pro problema na lateral esquerda, né? O único cara que corrigiu esse problema tá aí, a terceira opção dos dois, e vai dar lá em junho, e nenhum dos dois vai resolver, porque o cara era o Marlon. É muita. E sendo que um foi gasto 9 milhões de reais, né? Voltamos a ter o Egídio e o Danilo Barcelos no nosso lado esquerdo. Tudo bem. As alterações até melhoraram o Fluminense, né? O Fluminense passou a tentar chegar de alguma forma, de estar criando formas para estar atacando. Ainda assim, o Botafogo parecia mais perigoso e mais organizado dentro de campo. Ganso e Nonato deram uma qualidade no meio de campo, trabalharam bem a bola no meio campo. Mas o Botafogo continuava criando, tendo postura de quem queria vencer o jogo. Então tem que o Fluminense tem um bom chute apenas, né? Que foi um chute do Cris Silva de longa distância e nada mais. Já nos minutos finais, quando o Botafogo intensificou a pressão, ampliou na cabeçada. Quase ampliou na cabeçada do Edson, né? E já nos desconta o atacante deles. Fez o gol que colocava o Botafogo na decisão. Já ali pra frente eu já tava descrente que o Fluminense poderia chegar, já estava vendo o Botafogo apanhando da equipe da dissidência da equipe da dissidência, mas aí que surge uma bola na área do Fluminense, na cobrança de falta, o Ganso acertou a travessão e a bola sobrou para o Gerrano Mancano para mandar para o gol classificar o Fluminense. Foi um alívio de verdade, foi uma mistura de emoções, até demorei para falar um pouco sobre esse vídeo, porque foi uma mistura de emoções esse gol deles. E aí nós tivemos lá nos incríveis minutos finais o Fred fazendo a falta para ser expulso. Ele realmente entrou para tumultuar, ele parou o contra-ataque, de uma forma ele já tinha amarelo e foi expulso. E acabou daquela forma ali, demorando tanto que inexplicavelmente o técnico o árbitro acabou o jogo, onde gerou a confusão com o Botafogo e não interessa.
Tanto é que os jogadores que interessam ao Fluminense, os jogadores terminam o jogo, não vão comemorar com a torcida entende o que aconteceu no jogo e canta que o time é um time sem vergonha, e os jogadores entendem que vão fazendo uma campanha triste, né? O Fluminense até agora não fez mais que a obrigação e é eliminado de uma pré-Libertadores. A gente não fez nada. Tem que entender isso e tem um planejamento complicado aí pro resto da temporada. Mas tomou um sufoco desse fraquíssimo Botafogo. É inaceitável. É inacreditável. É indefensável. Eu quero terminar o vídeo falando nisso e parabenizando o seu Mário Bittencourt por todo esse seu planejamento. Parabenizando o Abel Braga. Parabenizando esses caras que estão aí, que babam o ovo dessa gestão, que passam pano, porque eu acho que eu não mereço isso não, o torcedor do Fluminense não merece isso não, mas vocês que fazem esse tipo de coisa, vocês merecem. Vocês merecem esse tipo de humilhação e vocês estão esperando ver mais eliminação, mais humilhações como essa, porque o Fluminense está 10 anos sem títulos e da forma que está vai ficar mais 10. E é muito triste, é muito triste, é muito triste. A covardia, esse presidente, esse treinador medroso, presidente que traz, né, e mantém ele. Realmente ele deixar a gente de cabisbaixo. Se preparou hoje, a gente, sabe, flertou com um vexame. E eu poderia pedir a demissão do técnico Abel Braga. Acho que ele tem que ser demitido hoje. Pela mediocridade das suas escolhas, pela mediocridade dos seus trabalhos, nos últimos anos principalmente. Mas essa classificação tem um gosto assim de humilhação também junto dela. E que é triste. E é isso. Mais uma vez eu não consigo fazer análise tática do Fluminense. O Fluminense entrou para não jogar bola. Quando o time entra para não jogar bola, dá nisso. Melhorou no segundo tempo, mas mesmo assim o Botafogo conseguiu ser mais organizado, né? Psicologicamente o time está bem abalado. Mas vamos ver aí na final. Ainda bem que são eles na final. A gente costuma saber jogar contra eles. Vamos ver o que nos espera. Mas que sensação ruim mesmo classificado, tá bom, pessoal? Saudações de colores, até os próximos vídeos. Valeu!